Nós temos aí duas pessoas, Pedro e Judas. Um negou e o outro traiu. O sentimento é praticamente igual, porque quando há esse sentimento, a pessoa ela fica cabisbaixa, ela chora, ela sente um grande pesar na alma. É tanto que a Bíblia diz que Pedro, quando ele ouve o galo cantar, imediatamente ele sai chorando amargamente. Judas, pelo outro lado, ele sai quando ele percebe que a sentença foi dada a Cristo e essa sentença seria de morte, ou seja, não tinha mais o que fazer. Quando ele percebe que não tinha mais o que fazer e que Jesus iria ser entregue, iria ser morto, ele se revolta e vai se enforcar. Que coisa, amados. 2 discípulos de Cristo. Em toda Jerusalém e Israel, ali na Galileia, não tinha ninguém que conhecia Jesus mais do que os seus discípulos. Porque eram homens que andavam com Cristo a todo momento. Eram homens que presenciavam grandes milagres. Comia com Jesus. Sabe aquele amigo que você conhece pelo andado? Até o tipo de perfume que a pessoa usa, eu acredito que assim era o relacionamento de Jesus com seus discípulos. Só que, apesar desse sentimento ser iguais, porque Pedro, ele se arrependeu. Mas a Bíblia diz que Judas, ele sentiu remorso. Que é totalmente diferente, arrependimento com remorso. Os sintomas são iguais, como eu falei. Remorso e arrependimento, os sintomas são iguais. Tristeza na alma, sentimento de pesar, choro, a pessoa fica deprimida. Mas há um grande diferencial. Amém? E eu estava, amados, estudando a respeito disso, mais a fundo, qual era a diferença. E eu trouxe para vocês aqui o seguinte, deixa eu abrir aqui. É só questão de introdução, porque o que eu quero mesmo é Judas. Remorso. Além do pesar sobre o erro cometido, o remorso causa dor e aflição, e é acompanhado de orgulho, pois a pessoa se sente indigna do perdão e fica incapacitada de liberar seu coração da amargura, sempre remoendo em si o sentimento de tristeza sobre a falha que cometeu, podendo lhe gerar graves feridas na alma e até mesmo físicas. Isso é o remorso. Olha o arrependimento. Arrependimento também é um processo de pesar e reflexão, mas quando é sentido, a pessoa é capaz de abrir o coração e receber o perdão, seja em relação a Deus ou em relação à família e amigos. O arrependimento possibilita a reconciliação e traz leveza na alma. Entendeu aí, amados? O remorso, a pessoa, ela sente um orgulho que ela não se vê capaz, por causa do orgulho, ela não aceita muitas vezes. Já o arrependimento é diferente, a pessoa consegue abrir o coração e consegue entender. Foi o que nós lemos aqui em arrependimento. Também é um processo de pesar e reflexão, mas quando é sentido, a pessoa é capaz de abrir o coração e receber o perdão. É tanto que se nós formos olhar para a vida de Pedro, logo depois que ele nega Cristo, você vê que ele se levanta dessa situação. Amém? Lá no livro de João, a partir do capítulo 21, você vê o Senhor
Jesus, quando aparece ali na praia, eles estão pescando, e o Senhor Jesus aparece, eles ainda não estavam conhecendo, Pedro não tinha tido um encontro com Cristo, depois de ter negado ele. E Jesus ali fala, olha, joga para o lado, eles jogam. E aí, quando eles percebem que é Jesus que está ali, Pedro lança de si a sua capa e é o primeiro a pular dentro d'água, para chegar primeiro e dar um grande abraço em Cristo. Imagine a cena, amados. E logo depois, Jesus faz algumas perguntas para Pedro, se ele o amava, pergunta 3 vezes, acho que vocês conhecem essa passagem. Né? E aí logo depois, a gente vê Jesus sendo assunto aos céus, e Pedro agora é um dos líderes, um dos maiores líderes da igreja. Na sua primeira pregação, são milhões de almas que é resgatada para Cristo. Isso tudo por causa do arrependimento. Que a pessoa ela consegue abrir o coração e entender. Já o remorso não. A pessoa fica fechada, ela sente um orgulho. Talvez foi isso que aconteceu com Judas. Amém, amados?